Olá, irmãos. Antes da nossa reflexão no Salmo 23, nós iremos ouvir um louvor da irmã Edneia Braga. Ouça essa canção, deixe Deus falar ao seu coração também por essa mensagem. Boa noite, irmãos. É com alegria que estou mais uma vez aqui para louvar, para agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas no decorrer desses dias, né? Os irmãos sabem que a minha irmã esteve internada com coronavírus, mas pela graça de Deus ela já está em casa, está bem, e nós estamos agradecidos a Deus pelas vitórias. E essa semana também meu sobrinho teve os sintomas, mas não foi internado, não foi necessário. E ele também está indo bem, graças a Deus. Está se recuperando sem problema nenhum. Nós sabemos que Deus tem estado à frente de nossas vidas, tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos dado a vitória. Obrigada pelas orações, obrigada pela oração que eu tenho certeza que meu pastor tem feito, tem orado por nós. Pastor Clark tem sido uma bênção na nossa vida. Apesar de estarmos longe da congregação, estamos junto com ele todos os dias, ouvindo, né, a pregação dele, participando pelo vídeo. E isso vem me fortalecendo muito, né, e colocando a nossa fé cada vez mais, nosso coração alimentado. Muito obrigada por tudo, pastor e irmãos. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Olá, meus irmãos e amigos. Como tem sido prazeroso compartilhar a palavra de Deus com você. Não só com você, mas talvez com aqueles que estão ao seu lado nesse presente momento. Eu tenho certeza que através desse canal, essa palavra, como as mensagens de outros colegas, pastores e pastoras, irmãos seminaristas, diáconos, irmãos que às vezes não têm nenhuma função ou não tinham nenhuma função na igreja, não exercem nenhum ministério, mas que têm sido tocados, esses irmãos, para deixar uma mensagem, deixar uma palavra, deixar um recado da parte de Deus. Eu creio que nós temos aprendido que não basta ser portadores da palavra, precisamos e devemos ser porta-vozes dela. Deus quer que a sua palavra seja pregada, seja comunicada. As redes sociais, os instrumentos, os equipamentos são neutros. Um carro é neutro. A questão é como ou para onde vai, quem dele se utiliza. Um instrumento musical é neutro. A música que vai ser tirada e para quê vai depender da pessoa. O celular, a internet, é neutro, tudo é neutro. Todos os bens materiais são neutros. Os recursos são neutros. A questão toda é quem vai utilizar e com que propósito vai utilizar. Então a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus não é neutra, porque ela já foi lançada, enviada por Deus. Esta palavra expressa o amor de Deus. Essa palavra apresenta o cuidado do amor de Deus. Essa palavra comunica a mensagem do amor de Deus. Como eu costumo dizer, a Bíblia é como uma carta que vem dentro de um envelope. A Bíblia fechada é esse envelope. E quando você pega o envelope de correspondência, você vê de um lado remetente e o endereço. Do outro lado, você vê destinatário e o endereço. Quando você olha para a Bíblia fechada, esteja certa que ali está, de um lado, remetente, Deus, endereço, o céu, o coração de Deus. Remetente, ou melhor, destinatário, você. Endereço não é o endereço da sua casa, mas é o seu coração. Por isso que essa palavra tem que ser lida. E na sequência dos nossos estudos sobre os Salmos, quero ler um dos mais conhecidos salmos de toda a Bíblia. O mais recitado de todos os salmos. Eu creio que há 3 ou 4 salmos muito usados, muito citados. O Salmo primeiro, que fala sobre a bem-aventurança daquele que segue a palavra do Senhor. O Salmo 46, que fala da segurança do Senhor. O Salmo 100, que é um convite à adoração ao Senhor. E o Salmo 91, que fala sobre o esconderijo do Senhor. E agora, esse Salmo. Ou seja, 4 ou 5 salmos. O Salmo 23 é o mais citado, o mais memorizado de todos eles. E o Salmo 23 diz assim, acho que você pode até falar de cor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida,
e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem dois textos na Bíblia muito difíceis para nós estudarmos, para nós neles meditarmos. O primeiro texto, que eu acho realmente muito complicado, é aquele texto pouco estudado, é aquele texto pouco conhecido, aquele texto de quem se ouve pouco, ou melhor, do qual se ouve pouco. Mensagens quase que pouquíssimas são pregadas. Esses textos são mais difíceis, mas não menos importantes. E então esses textos como aqueles números de Apocalipse, aquele texto que fala sobre com quem falou Saul, com a pitonisa de Endor, e por aí vai. São textos complicados, são textos difíceis, porque a gente não tem muito material para trabalhar no estudo e na pesquisa. Então, esse é um texto difícil. Mas o outro texto que eu acho que gera uma dificuldade para nós estudarmos e nele meditarmos são aqueles textos muito conhecidos. Tem pessoas que quando ouve o pregador falar, vamos ler 1 Samuel 17, Davi e Golias, já sei sobre Davi e Golias, já conheço essa história. Vamos ler a multiplicação dos pães, já conheço. Então, aqueles textos muito conhecidos, tem gente que não se dedica, que não se empenha. Porque já sei, dizem elas. Pois bem, o Salmo 23 cai nesse segundo tipo de texto, muito conhecido. Só que como a palavra de Deus é viva, sempre algo novo vamos aprender. Davi, que escreveu o Salmo 23, foi pastor de ovelhas. Não sei por quantos anos ele foi pastor de ovelhas, mas desde no início da sua adolescência, podemos imaginar, ele fora pastor de ovelhas, até o dia que foi chamado para acompanhar Saul no palácio. Então, por muito tempo, ele teve o pastoreio das suas ovelhas. Teve inúmeras experiências, como aquela que, já ungido pelo Senhor, livrou as suas ovelhas do leão e do urso, brigando com eles e os matando para salvar as ovelhas. Então, o Salmo 23 descreve essa analogia, essa comparação de Davi, que cuidou das ovelhas, com o próprio Deus, que cuida dele como sua ovelha amada, e Davi o reconhece como seu pastor. O que temos a aprender aqui? Algumas verdades. A primeira coisa tem a ver com a comunhão. A primeira lição para nós é a comunhão. O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o pastor de cada um daqueles que nele crê, de cada um que confia nele. Ele é o meu pastor. Deus quer ser o teu pastor. Deus quer ser o pastor do teu pai, do teu marido, da tua esposa, da tua mãe, dos teus filhos. Deus quer ser o pastor do teu vizinho, do teu amigo do condomínio, dos teus colegas das redes sociais, mas tem que ser algo pessoal. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E diz Jesus, eu as chamo cada uma pelo seu nome. Então Jesus quer ser o seu pastor. Davi disse, o Senhor é meu pastor. E aí ele completa, nada me faltará. Ou seja, sendo o meu pastor, eu terei tudo. Nada vai me faltar. Tudo que chegar a mim, tudo que eu tiver, virá desse meu pastor, que é o Senhor. Pode ser que venham coisas ruins, como esses dias que estamos vivendo, mas se Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Está faltando recurso, louvado seja o nome do Senhor. Consegui ganhar um extra, louvado seja o nome do Senhor. E adoeci, Deus seja louvado. Fui curado, Deus seja louvado. Eu terei tudo que o Senhor quiser. Nada vai me faltar. Não me faltarão dias ruins, mas também não me faltarão dias bons. É isso que diz o texto. Mas outra coisa que a gente vê aqui é a provisão da parte de Deus. É a segunda lição. Diz o texto, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
restaura-me o vigor. Davi está dizendo, Deus cuida de mim, assim como a ovelha que é conduzida ao campo para ter o seu alimento diário, assim Deus dá a provisão diária para Davi, ou deu a provisão diária. Assim Jesus é o nosso pastor. Ele disse, quando orarem, digam, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a provisão de Deus. Jesus disse lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Então creia nisso. Mas outra coisa que a gente vê nesse salmo é a direção, a condução. Diz aqui, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Que coisa interessante. Davi fala de duas veredas, de dois momentos em que Deus guia. Deus guia Davi para a provisão, para o lugar do alimento, para o lugar do descanso, para o lugar das águas tranquilas. Mas também Deus guia pelas veredas da justiça. Ser guiado pelas veredas da justiça é pelas veredas certas, corretas. A justiça nem sempre é a nosso favor, mas sempre é a favor do que é justo. Isso é maravilhoso. A justiça, nem sempre nós ganhamos, mas temos que ter certeza de que a justiça sempre prevalece. Confie em Deus, confie no Senhor e se sujeite a Ele. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Pode ser duro, como aquele ditado em latim, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei. A justiça de Deus pode ser dura, mas é importante que ela seja praticada, e ela é praticada em amor. Deus é justo, mas até a sua justiça se realiza, se fundamenta em seu amor, porque Deus não separa uma realidade da outra. Disse mais Davi, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Às vezes nós queremos que Deus nos poupe do sofrimento. Davi não pede isso. Davi não pede para que Deus o livre do sofrimento. O que Davi sabe, está ciente, é mesmo no sofrimento, ele pode contar com a presença do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Gente, andar pelo vale da sombra da morte não é uma experiência agradável. Ninguém festeja, ninguém dança, ninguém faz festa, ninguém fica radiante enquanto atravessa o vale da sombra da morte. Quantos estão atravessando o vale da sombra da morte? Nos hospitais, na fila de espera, naquele momento de estar no respirador, de estar passando por um tratamento químico, radioterápico, passando pelo momento de aguardar a sua vez para o atendimento. Isso é o vale da sombra da morte. Mas outros estão atravessando o vale da sombra da morte porque sepultaram seus mortos, porque estão chorosos, porque estão saudosos, porque a dor da lembrança é muito forte, porque não conseguem olhar para frente, não conseguem vislumbrar. Mas lembre-se o que Deus falou para Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1. Deus falou para Josué, Josué, Moisés, meu servo, é morto, mas tu levanta-te. Ou seja, Moisés morreu, mas você não. E ele disse mais, como eu fui com Moisés, eu serei com você. E no verso 5 de Josué capítulo 1, Deus falou, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então ande com o Senhor. Veja uma coisa interessante. Ainda que mesmo quando eu andar, sabe o que quer dizer isso? Que o vale da sombra da morte é um vale de travessia, não de moradia. Ninguém é levado por Deus para o vale da sombra da morte para morar ali. Cada um é levado para passar por ele. É um vale difícil,
é um vale doloroso, é um vale onde você tem que se despojar de muita coisa. Mas saiba que Deus estará com você nessa travessia. Ele já está com você nessa travessia. O salmista ainda continua: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. E ele completa: a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado eram um dos instrumentos usados pelo pastor. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Ele abriu mão da armadura de Saul e foi com a sua própria roupa enfrentar Golias. Diz a Bíblia que antes de entrar no campo de batalha, ele foi a um ribeiro, pegou 5 seixos, 5 pedras, colocou no seu alforje, na sua bolsa, que era um dos instrumentos do pastor, e quando Davi foi enfrentar Golias, Golias debochou dele e disse: por acaso eu sou algum cão para que tu venhas com pau e pedra? Porque Davi tinha uma funda na mão e tinha um cajado de pastor. Pois bem, a vara e o cajado eram instrumentos diferentes. Mas para quê? Primeiro, a vara, porque essa é a primeira ferramenta de trabalho do pastor. A vara era usada com 2 objetivos. Primeiro, para afugentar os predadores naturais da ovelha. Se viesse algum animal atacar a ovelha, então o pastor com esta vara batia no animal ou ameaçava bater para que o animal fugisse, para proteger a ovelha. Então a vara é usada por Deus quando atravessamos o vale da sombra da morte. Por quê? Porque muitas vezes somos ameaçados, ouvimos palavras desencorajadoras, ou somos ameaçados no sentido de que a nossa fé é abalada, o diabo fica jogando palavras, pessoas dizem coisas terríveis quando estamos sofrendo, mas Deus, com a sua vara, está ali para nos proteger. Mas essa vara também tem outra finalidade, é para corrigir a ovelha. Se a ovelha está sendo teimosa, está sendo rebelde, então o pastor com a vara é mais contundente na condução da ovelha. E o cajado? O cajado tinha dupla finalidade. Se porventura a ovelha quisesse sair do caminho pelo qual ele conduzia, então esse cajado, que era uma vara maior, com uma curva, tipo um anzol, a dobra de um anzol, então ele colocava no pescoço daquela ovelha e a trazia de volta para o caminho. No perigo, na travessia do vale da sombra da morte, há tentações. O medo, achar que não vai dar certo, que não vai conseguir, a ovelha pode se desviar, se desgarrar, se desviar, andar errante é andar sem direção, desgarrada é andar fora do rebanho. E quantos, na travessia do vale da sombra da morte, foram ameaçados, tiveram a fé abalada, se desgarraram, se desprenderam do rebanho e estão andando errantes. Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha para Jesus, volte-se para Jesus. Ele é o bom pastor. E diz o texto: a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus usa a vara e o cajado para proteger. A segunda ação no uso do cajado é se porventura a ovelha caísse num buraco ou ficasse próximo a um precipício, esse pastor com o cajado colocaria no pescoço da ovelha e a puxaria para estar junto a ele. Então era para trazer de volta a ovelha ferida e machucada. Ele a pegaria, dependendo do lugar, com esse cajado e a conduziria em seus braços. Foi isso que prometeu o profeta Isaías no capítulo 40, dos versos 10 e 11. Ele, como bom pastor, vai pegar as ovelhas, as pequeninas e as que ainda amamentam, ou que são aumentadas, ele vai carregar em seus braços. As feridas, ele vai protegê-las em seus braços. Diz ainda o salmista, no Salmo 23, outra coisa importante. A gente viu a comunhão, a gente viu a provisão, a gente viu também a condução, né, a proteção. Agora a gente vai ver uma coisa maravilhosa, é a bênção. Diz aqui no verso 5 do Salmo 23, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. O que dizer isso? O inimigo
Não tem outra coisa, não tem outro desejo senão provocar um sofrimento. Davi disse: o Senhor vai me honrar diante deles. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor vai me ungir. Não sou eu que vou bater no peito dizendo que eu sou melhor. É o Senhor que vai agir. Deixe o Senhor, creia que Ele vai honrar a sua fé, vai honrar o seu temor, vai honrar a sua obediência diante dos outros. E para finalizar, Davi diz o seguinte, no verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Imagine um rio, tendo uma margem de um lado e outra do outro. As margens são limites para que o rio, que nasce num lugar, chegue a outro lugar. Então, as margens dão esses limites ao rio para que ele se movimente, para que ele não se perca, não se espalhe. Deus, com a sua graça e seu amor, fará com que a sua bondade e a sua fidelidade estejam não colocando limites, mas conduzindo para que nós cheguemos aonde Ele deseja. E aí então ele fala, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Daqui a pouco a quarentena vai passar. Daqui a pouco a Covid-19 vai ser superada. Que nesse dia, quando chegar a liberação dos cultos no templo, você volte a cultuar o Senhor. Que você volte com ânimo redobrado. Que você volte com a fé fortalecida, dizendo, eu passei por tudo e o Senhor me cuidou, o Senhor me abençoou e eu quero louvar e adorar o Senhor. É isso que eu desejo para você. Seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todos sempre. Amém.